Bom, tem um caso de um empresário que chegou até nós, aproximadamente 60 milhões de patrimônio, isso dividindo em tudo, né? Um Uhum. pouco de liquidez, participação em empresa, diversos imóveis, e ele não tinha nenhum planejamento sucessório, né? E um problema maior que a gente viu no caso era o não envolvimento dos herdeiros necessários no negócio. Então, os herdeiros não tinham nem muita noção de qual que era o patrimônio desse patriarca e como que isso estava organizado, né? Até porque às Então, vezes é meio um tabu também, né? Não sei como é que... Ou talvez falta de interesse, quando vê o problema já tá grande, enfim, né? exatamente, a gente lida com todo tipo de caso, né? Tem pais, patriarcas que preferem não suceder o patrimônio efetivamente, porque pensa que talvez os herdeiros, os filhos, percam um pouco do apetite por conquistarem as coisas por conta própria, Uhum. né? E não há nada de errado nisso. Mas o fato é que existe uma diferença entre sucessão patrimonial e planejamento sucessório, Sim. né? O que nós recomendamos sempre é o planejamento sucessório. Porque, infelizmente, em algum momento todos nós vamos deixar esse plano terreno e vamos suceder patrimônio. Se você Uhum. tem patrimônio, você vai sucedê-lo. Mas você não precisa necessariamente fazê-lo agora. É possível você fazer um planejamento, ou seja, organizar a estrutura, né, patrimonial, organizar todo o patrimônio da família para lá na frente você evitar uma série de problemas. Entre eles, um custo com tributos maior do que o necessário, muitas vezes conflitos familiares, né, quando você não consegue organizar as coisas, a disputa por esse patrimônio pode se tornar uma disputa judicial. Então, tudo isso são benefícios de você fazer um planejamento prévio, né? Para esse cliente em especial, nós ajudamos ele na constituição de uma holding, enviou recurso para fora através de uma offshore, através de uma trust, no caso, já, né, definindo ali os herdeiros legais, e impactamos também um pouco da família em governança, né, em trazer um pouco mais de clareza para como que esse patrimônio seria dividido, não só no futuro, porque parte esse cliente fez planejamento e parte ele acabou já sucedendo agora, ou seja, fazendo doações em vida. Então tem uma série de instrumentos e cada caso é um caso, alguns mais complexos, outros mais simples, mas esse exigiu, né, diversas estruturas e um atendimento bem complexo ali para a gente Sim. conseguir colocar em prática. E acho que, assim, muitas pessoas imaginam que é até uma coisa realmente simples, mas no final das contas, como tu me comentou de várias formas, em várias respostas, é extremamente complexo, né? Tem muitos veículos, muitas formas de fazer isso, e várias regras, inclusive, para conseguir suceder, né? Queria que tu falasse um pouquinho, brevemente, até para as pessoas entenderem um pouco mais, de que, por incrível que pareça, não temos total liberdade para simplesmente escolher para quem a gente quer exatamente, né? Tem um limite ali na associação que tem que seguir uma certa regra judicial, né? Que é enfim, um consenso social, de certa A forma. legítima. A legítima. Como é que funciona isso exatamente, né? Porque eu acho que provavelmente muitas pessoas nem têm essa noção, né? Que não dá para fazer de qualquer jeito, como a pessoa quer, apesar do patrimônio ser dela, né? Sim. É incomum que a gente encontre clientes que queiram doar o seu patrimônio, enfim, suceder o seu patrimônio para quem não seja um herdeiro legal, um herdeiro legítimo. Mas o fato é que o cliente ele pode dispor de até 50% do seu patrimônio para quem não estaria na linha sucessória, filhos e tudo mais. Mas eu acho que o ponto mais importante na tua pergunta é a maneira de como fazer isso, né? E diferentemente de você não planejar nada e daí, enfim, né, pode gerar conflito lá na frente, quando você planeja, além de você ter estruturas que vão respeitar a vontade de quem construiu o patrimônio, né, vamos chamar essa figura de patriarca, você consegue também colocar cláusulas de incomunicabilidade nesse patrimônio, cláusulas diversas de, por exemplo, esse patrimônio retroagir em caso de um herdeiro legal vir a falecer antes de quem está fazendo a doação ou a transmissão. Então, tem uma série de cláusulas, né? Uso e fruto é uma das mais comuns, né? Acredito que os nossos ouvintes já ouviram falar disso. Então, você consegue organizar de maneira muito mais eficiente essa sucessão quando você faz um planejamento efetivo. E num ponto, tu comentou sobre governança, né? A gente, nos negócios, fala muito sobre isso, né? A gente espera, às vezes, quando a gente vai investir em alguma coisa, né? Uma empresa, seja ela listada ou não listada, ou algum negócio que seja, a gente gosta de entender como é que funciona o negócio e se ele flui bem, se de fato existe um conselho, se tudo... Enfim, se a empresa ela é bem estruturada e as coisas
fluem da forma mais profissional possível, né? E nas famílias, né, ainda mais quando os patrimônios são grandes, né, isso vai se tornando até uma realidade, quase uma empresa, uma entidade também, obviamente com todos os familiares inseridos nela. Como é que funciona essa... Por que é tão importante, né, toda essa governança? Assim? Quais os pontos que tu elencaria que as pessoas deveriam se preocupar para não só nos negócios, né, se preocupar com governança, mas também nas famílias, né, como organizar tudo isso? Porque muitas vezes dá confusão, né? Chega uma hora ali que, enfim, na associação dá algumas discussões, alguns litígios. Né? Sim. De novo, eu vou tentar tangibilizar isso através de um exemplo prático, né? Tivemos também um cliente que chegou até nós, um cliente do agronegócio, né? E embora seja do agro, nós precisamos tratar esse negócio como uma empresa em si, né? Existe lá um CNPJ na fazenda, onde todos os negócios legais eles acontecem, né? E eram 3 herdeiros, 3 filhos, sendo que 2 atuam diretamente na fazenda e um não. Um acabou preferindo a vida na cidade e tal, e não tem envolvimento nenhum com esse negócio. Né? Então não é justo, por exemplo, que na hora de colher os frutos, talvez o lucro que essa fazenda ela gera, que todos tenham uma divisão igualitária. Né? Então, pensando sim em governança, estabelecer, por exemplo, um acordo de sócios seria um instrumento que determinaria, né? E nesse caso uma das práticas que a gente está adotando, que é redigir um documento no qual é feito o estabelecimento de regras de como isso vai ser feito e de como que essa sucessão vai ficar ali na frente, né? Porque pensa comigo, digamos que lá na frente, enfim, esse patriarca ele venha a faltar e os 3 filhos eles recebam participações iguais nessa fazenda. Mas um deles, como eu disse previamente, não tem interesse nenhum em participar do negócio. Então, de fato, ele só vai ter o patrimônio, mas não vai ajudar a sustentar aquele negócio. Então, traçar essas regras evita muitos conflitos lá na frente.